Vocês perceberam que existe um corvo ao visitar o caldeirão da bruxa que não se assusta com nossa presença? Tenho certeza que você não viu esse mistério sendo explorado com tanta profundidade. No vídeo de hoje, vamos desvendar se ele é apenas um animal ou a manifestação de uma força ancestral. Talvez a própria Morrigan, Senhora da Guerra e dos Encantamentos Obscuros. No coração gelado das montanhas de Ambarino, longe da civilização, existe uma cabana esquecida. Não há missões que te levem até lá. É como se o jogo quisesse que você a encontrasse por acaso ou não encontrasse nunca. Neste local, um caldeirão borbulha sem parar. O líquido escuro parece uma poção ou talvez um veneno. Se você decidir beber, irá desmaiar instantaneamente. Ao despertar, estranhamente um pouco afastado do caldeirão, tudo ao redor parece igual. Mas será que algo dentro de você foi transformado? O que causa verdadeiro arrepio não é o caldeirão em si, mas o que o cerca. Dois restos humanos dispostos lado a lado, como testemunhas silenciosas de algo macabro. A posição em que foram deixados sugere que podem ter sido usados em algum tipo de ritual obscuro, talvez uma amarração, um sacrifício ou algo ainda mais perturbador. Tudo indica que este local não está abandonado. Apesar dos ossos antigos e corpos em decomposição que parecem estar ali há anos, há também sinais recentes, cortes de carne ainda fresca, manchas de sangue seco, vestígios de que alguém ou algo continua frequentando o lugar. E o mais perturbador, essa carne pode muito bem ser humana. Embora o jogo se refira a esse animal como gralha, suas características são praticamente idênticas às de um corvo. Para compreendermos melhor o mistério envolvido, é mais útil tratá-lo como tal. Nenhuma outra gralha no jogo demonstra esse tipo de comportamento. Normalmente, elas se afastam ao menor sinal de aproximação. Por isso, é curioso e até perturbador encontrar esse corvo nos encarando com tanta serenidade. Sem qualquer traço de medo, ele parece nos observar com uma intenção oculta. É compreensível que você tenha uma interpretação diferente, mas honestamente, essa atitude incomum sugere algo além do natural. Há possivelmente uma força sobrenatural envolvida. Tudo ao redor revela sinais evidentes de práticas ocultas. É como se a bruxaria estivesse impregnada no próprio ar daquele lugar. Mesmo após tantas buscas, o esconderijo da bruxa permanece um mistério, mas neste vídeo você vai descobrir uma teoria que pode mudar completamente sua forma de enxergar esse tema. Este vídeo vai te conduzir até os limites do mistério e talvez, dependendo da forma como você enxerga o espiritual, ultrapasse essa fronteira e te entregue a resposta que ninguém conseguiu até agora. Assim como o pântano em Red Dead Redemption 2 remete fortemente ao voodoo haitiano, uma prática comum em Nova Orleans, a figura do corvo no jogo pode estar diretamente ligada à deusa Morrigan, conhecida na mitologia celta. Sobre o tema relacionado ao pântano e os mistérios envolvendo o povo da noite, caso tenha interesse, recomendo conferir depois o vídeo que deixarei no card e também nos vídeos finais. Morrigan tem fortes associações com elementos que se conectam à bruxaria, especialmente dentro da tradição celta. Embora ela seja principalmente conhecida como deusa da guerra, da morte e da transformação, seu domínio também se estende à magia, premonições e metamorfose, aspectos que são frequentemente ligados à figura da bruxa. Morrigan possui a habilidade de se transformar em criaturas como corvos e lobos, um traço comum entre figuras ligadas à bruxaria. Diante dessas evidências, podemos levantar a hipótese de que tanto os lobos que rondam o local, quanto o corvo que nos encara silenciosamente, sejam, na verdade, representações da deusa Morrigan em suas formas metamórficas. A ligação entre corvos e bruxas aparece em diversos jogos e filmes. Um exemplo marcante são as bruxas do Pântano Distorcido em The Witcher 3, assim como a icônica bruxa da história da Branca de Neve. Será sepultada viva!
Em ambas as obras, a presença dos corvos é constante e reforça o ar sombrio dessas figuras. Morrigan costuma ser vinculada ao universo da bruxaria, o que faz dela uma figura reverenciada por muitas bruxas. Se Morrigan é cultuada por bruxas, e mesmo sem encontrarmos nenhuma durante nossa visita ao caldeirão, é possível que elas frequentem esse lugar para realizar seus rituais, a grande questão é: quem seria a mulher responsável por manter esse espaço ativo? E onde, afinal, vivem essas possíveis bruxas? Na cidade de Rhodes, há uma grande casa onde certas mulheres costumam aparecer durante o dia. Um detalhe curioso chama a atenção: a coloração dos olhos delas é bastante diferenciada, algo que dificilmente se encontra por aí. Ao revistar um dos corpos, encontramos uma carta revelando que uma das mulheres havia escrito um livro intitulado A Educação de uma Jovem Bruxa. Infelizmente, ela recebeu uma resposta negativa da editora, recusando a publicação. Muitos jogadores interpretam esse detalhe como uma alusão a J.K. Rowling, que enfrentou inúmeros obstáculos antes de conquistar o sucesso com Harry Potter. No entanto, para ser sincero, acredito que essa carta em Red Dead Redemption 2 esteja apontando para algo diferente. A carta encontrada naquele ponto específico do mapa pode ser interpretada como uma pista sutil deixada pelos desenvolvedores, uma forma de sugerir que ali viviam bruxas disfarçadas, tentando escapar da perseguição e da condenação que, historicamente, resultava em fogueiras. O conteúdo da carta, somando ao clima sombrio do local, parece insinuar que aquelas mulheres mantinham suas práticas ocultas em segredo, protegendo-se sob uma fachada comum para evitar o julgamento da sociedade. Essa residência, localizada nas proximidades do Rancho Emerald, aparenta estar desabilitada há algum tempo. Tudo indica que ela tenha pertencido a alguém que fazia uso de ervas, seja para tratamentos naturais ou até mesmo para práticas místicas. Como é comum associar o uso de ervas às bruxas, é bastante plausível imaginar que essa casa tenha sido o refúgio de uma delas. Talvez, temendo perseguições e punições severas como a fogueira, essa mulher tenha optado por abandonar o local. Se essa hipótese estiver correta, é possível que ela tenha buscado abrigo junto a outras semelhantes na misteriosa casa situada na cidade de Rhodes. Outro elemento que reforça essa teoria é uma fotografia encontrada dentro da casa. Nela, vemos uma mulher de aparência refinada e encantadora, que pode muito bem ter sido uma bruxa ou uma curandeira, alguém que dominava o poder das plantas e fazia delas sua principal fonte de força. Caso você tenha encontrado aquela senhora reclusa que vive nas profundezas das florestas de Big Valley, em West Elizabeth, conhecida como Mulher Eremita, saiba que ela não é a enigmática bruxa que muitos imaginam. Na verdade, tudo indica que ela seja a ex-esposa de Otis Miller, um lendário pistoleiro que, ao que tudo aponta, foi traído e morto por alguém de sua própria gangue. Um trecho de uma música atribuída a Otis Miller revela que ele teve 3 filhos corajosos e no jogo esses filhos parecem ser simbolizados pelos 3 cães que acompanham a mulher eremita em sua solidão. To mourn for his life, 3 children, they were brave. Essa conexão reforça a ideia de que ela é, de fato, a viúva do famoso Fora da Lei. Ao se aproximarem do caldeirão da bruxa novamente, lembrem-se, mesmo que ela não esteja visível aos olhos, isso não significa que está ausente. Ela pode estar ali, disfarçada, talvez como o corvo que te observa em silêncio ou transmutada nos lobos que rondam o local. Quem sabe até em outra dimensão, te vigiando de forma invisível. O mais importante é respeitar o ambiente, prestar atenção aos detalhes, conectar os elementos que você já encontrou e, acima de tudo, respeitando suas crenças, tirar suas próprias conclusões e deixar sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folks sometimes.
Night folk living in the swamps around those parts like feral, barely human, preying on travelers. The night folk